Que a paz do Cristo envolva-nos mais uma vez, para que a nossa paz torne-se realidade, a tal ponto que todo o movimento externo não venha a prejudicar ou a nos tirar o foco a que propusemos viver aqui nesta grande escola terrena. Não podemos jamais esquecer que toda a conquista realizada na Terra passa a fazer parte da bagagem a que cada um deverá levar ao retornar ao mundo de origem. E é sempre bom lembrar que uma bagagem pesada gera dificuldades para a nossa viagem. Então façamos de tudo para que esta esteja leve. De tal maneira que podemos voar ou volitar. Às vezes, em nossos diálogos aqui, ainda sentimos em todos os corações o medo extremo da morte. Mas não canso de dizer que não temos que temer a morte, mas que precisamos viver a vida em sua linha reta. Se me perguntasse hoje, Ezequiel, queres reencarnar? Eu responderia que só o faria por determinação superior. Mas por vontade própria, claro que não. Por conhecer este grande vale ou esta grande escola. Mas nada impediria de minha materialização se fosse por determinação superior. Porque em nós, trabalhadores, não cabe alimentarmos medos e inseguranças, até porque sabemos que em qualquer missão recebida de nossos superiores, jamais estaremos só. Mesmo sabendo o que poderíamos enfrentar. E conforme também temos repetido, nenhum companheiro, por misericórdia divina, deixa de receber o amparo devido nas experiências reencarnatórias. Lembrando que amparo ou misericórdia divina não é o paternalismo humano que os homens entendem. Até porque, se estamos numa escola
É porque precisamos aprender para ampliar nossos horizontes. Aquele que já conquistou o diploma, conforme o entendimento humano, não precisa repetir as mesmas lições. Mas aquele que ainda necessita, sim, até que forme e possa ser mais um servidor para o qual foi criado. Para muitos homens, ainda é muito difícil entender porque Deus me criou. E o mais interessante é que eu tenho toda a liberdade de agir, de realizar, de pensar, de cair, de levantar, sem que Deus venha a participar. Apenas me dá a liberdade de fazer o que eu quero. Mas serei sempre responsável por tudo que faço. Se fosse o inverso, eu não acenderia. Se Deus me limitasse, eu não acenderia. Porque quem cria limite sou eu mesmo. E o limite está no uso das ferramentas de que cada um de nós possuímos. Então, meus irmãos, vamos refletir melhor, vamos pensar que a vida é uma sequência. Bem-aventurados os aflitos. Lembrando que quando Jesus fala de aflitos, ele não está falando daqueles que criam dores. Porque uma coisa é você criar sofrimento para si mesmo. Aflito é aquele que sabe compreender a dor permitida por Deus. A dor, não o sofrimento. Porque a dor é quase sempre o medicamento de que a alma necessita, evitando-se com isto uma maior criminalidade nas experiências da escola. E se assim não fosse, nenhuma religião, nem o próprio espiritismo conseguiria explicar as diferenças, inclusive nos próprios protótipos físicos de que cada um usa. Alguns com algumas limitações. Então eu diria que a limitação é uma dor permitida por Deus, mas constituída pelo próprio Espírito. Os homens chamam de prova. Não, eu não chamo de prova, eu chamo de oportunidade. Então, por tudo, dai graças. Se alguém está te testando na paciência, acalme-se. Use a ferramenta de que é portador para não sucumbir. Além do que estará também ensinando a ser tolerante. Se não me engano, foi Jesus que convidou. Se alguém te convidar a dar 10 passos, dê 100. E quando Jesus está falando, ele não está falando de uma caminhada, ele está falando dos testes do dia a dia. Como que poderemos ofertar maiores responsabilidades
se nós não os testarmos, se nós não os colocarmos já às provas. Eu nasci desta maneira e vou morrer assim. Não faça isto contigo. Você nasceu e você está mantendo grande parte daquilo que você já vivenciou no passado. Aquilo que é positivo deve ser ampliado. Aquilo que não soma em sua vida e que pesa em sua consciência deve ser extirpado. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Que terra é que é? Então, meus amigos, vamos repensar. Não vamos ser os mesmos todos os dias, porque isso vocês já foram antes. Se alguém pisar no meu calo, eu amasso, eu corto o pé dele. Não, meus irmãos. Se alguém pisar no seu calo, peça desculpa. Porque ali não era momento do seu pé estar presente. Eu já repeti aqui, quantos médios às vezes me pedem mentalmente, Ezequiel, abra minha visão, eu quero ver o mundo espiritual. E por misericórdia nós não o fazemos, para que vocês não vejam os moradores de suas próprias casas que vocês arrebanharam, para não lhes tirar o sono. Uma coisa é a dúvida das intuições, a outra é a certeza que a visão pode gerar. Olha a caridade de Deus para com vocês, médios. Eu não acredito nisto ou naquilo. E daí, que diferença faz? Que diferença nos faz vocês não acreditarem em Deus? Nenhuma. Para Deus, não. Para vocês vai fazer. Mas para Ele, não. Que diferença faz eu acreditar ou não acreditar nas vidas sucessivas? Para aqueles que vivem, não faz diferença nenhuma. Que diferença faz discutir se a reencarnação é sucessiva ou não? Não faz. A diferença faz é se você estiver vivendo o que é correto, porque todos morrem. E quando nós morremos para o mundo físico, tudo aquilo que nós constituímos não pode morrer, porque não é isto que a vida no seu cotidiano mostra para todos nós. Já falamos que se uma simples semente produz novas árvores e novos frutos, imaginamos nós. Quantas sementes lançamos todos os dias pelos nossos pensamentos? Então precisamos refletir melhor para saber aonde estas sementes caem. E assim, Jesus amado, é uma alegria para nós podermos fazer parte deste banquete, onde sempre
É a tua humildade que nos serve. Porque somos ainda pedintes. Quase sempre agimos como crianças rebeldes, que às vezes nem sabemos o que pedir ou como pedir. Mas nem por isto nos exclui, pelo contrário. Continua lado a lado conosco. Apesar do nosso pouco entendimento, de entendermos essa grandeza, de podermos dizer que tu está lado a lado conosco, mas a nossa dureza de coração não nos permite ver e nem sentir. E em razão disto, por tantas vezes gritamos por ti, quando quase sempre estamos sendo conduzidos, carregados. Mas a trave que colocamos em nossos olhos não nos deixa ver. E os tampões que colocamos em nossos ouvidos não nos deixam ouvir. Razão porque ainda nos tornamos cegos, surdos e mudos em nossa jornada. Por tudo isto, Jesus, queremos continuar te servir. E sabemos que só existe uma maneira de te servir. É auxiliando para que a humanidade possa melhorar. Que aqueles que por muitas vezes julgamos pelos seus crimes, sem direito de fazê-lo, porque carregamos ainda em nossos ombros uma série de crimes cometidos ao longo de nossas milhares de experiências. Ensina-nos a ter olhos de ver, a ter ouvidos de ouvir. Ensina-nos, Jesus, mais uma vez, a ampliar os nossos horizontes. E que não venhamos a insistir em nos mantermos na escuridão. E da forma que agirmos, não tenhamos vergonha, nem aqui nem acolá. Mas que o sol que ainda habita em nós possa iluminar os nossos caminhos e, por sua vez, ao caminho de todos aqueles que têm olhos de nos ver. Que Deus abençoe a todos.